Olá, investigador Moraes aqui. Hoje eu trouxe um assunto um tanto quanto polêmico. Gostaria de passar um pouco do meu conhecimento e minha visão. Eu me considero aí um grande especialista nesse assunto, que é ocultação de patrimônio. Eu tenho visto ah, muitos sistemas, né, que prometem entregar aí a encontrar o patrimônio do devedor em cartórios, em registros, endereços, outros sistemas aí já, questões jurídicas, né, os Bajude da vida, Cisbajude, Renajude. Então, cada vez mais existe empresas extra, né, ou o próprio sistema judiciário vem se especializando para fazer uma varredura cada vez mais completa aí no patrimônio deste devedor. O grande problema é que quando se fala em um devedor profissional, uma pessoa, um devedor com um pouco mais de experiência, já sabendo de repente que pode vir no futuro, ou vamos falar no caso de família, já, já, já vai desviando aos pouquinhos o patrimônio, dilapidando o patrimônio da família, ou vamos falar aí num devedor trabalhista que já tem intenção, sabe que a empresa vai quebrar, então ele já vai aos poucos também dilapidando esse patrimônio, ou um estelionatário, né? Falar em causas cíveis. Então, esse devedor, dificilmente, não importa o sistema que seja utilizado, ele vai trazer alguma informação que seja para nós relevante. Além do mais, dependendo o estado que esse devedor mora, uma varredura remota através de sistemas e cartórios, ela pode se tornar algo que vai custar muito caro para o cliente. Então, vai inviabilizar o trabalho. Vamos colocar aí uma cidade de São Paulo que tem, sei lá, mais de 20, 30 cartórios. Para tu encontrar uma procuração, se tu não acertar o cartório, tu vai ter que fazer uma varredura em todos os cartórios. Porque hoje, com a LGPD, se tu não acertar o cartório, ela vai te dar uma devolutiva negativa. Então, imagina só, a gente ter que gastar em torno de R$ 300 em 30 cartórios. O cliente, às vezes, a gente sabe que existe um único patrimônio. O cliente ou a cliente saiu sem nada e ainda vai ter que arcar com um custo aí de R$ 9.000 para que a gente possa ter sucesso nessa execução. Já inviabilizou, porque a gente pode arriscar ter esse custo e ainda não encontrar o patrimônio se a gente não fizer a conexão desses dados. Todas as empresas que fornecem informações, elas são extremamente úteis. Porém, se a gente não analisar, não cruzarmos esses dados e transformar esses dados em informações, a gente vai acabar deixando o processo com muito custo, né? E que vai inviabilizar aí para o nosso cliente, tornando muito caro e deixando aí que o devedor, mais uma vez, se consagre aí campeão, né? E aí o cliente chega para nós e fala, poxa, mas ele está lá com um carrão de 100 mil, 200 mil, está ostentando, e a gente não consegue encontrar. Então, assim, não existe, quando se trata em investigação que envolve patrimônio em todas as searas aí do direito, tá? Não existe nenhum sistema que vai entregar a coisa pifada. Tá? Então, assim, pode ser 30% saber utilizar o sistema, mas se trata de fato de um devedor profissional, eu acho que 30% eu fui até muito querido. Eu acho que 20 a 10% seria sistema e 90% inteligência. E o que seria essa inteligência? Pegar todas essas informações, entender quem é o laranja, o nome de quem pode estar esse patrimônio, procuração é um documento que eles utilizam muito, acho que 95% dos casos, quando se trata de patrimônio que está ocultado aí, sem falar em coisas mais avançadas, em criptomoedas, em holds, né, no exterior. Então, a gente tem que fazer inteligência antes de sair dando tiro, gastando recurso em empresas que trazem aí documentos de registro, matrícula, certidão de imóveis, ou, claro que a gente, na questão jurídica, deve solicitar todos os meios e métodos, né, que o judiciário nos permite. Tem que bloquear, eu acho que tem que trancar pelo menos a vida desse devedor.
Porém, a probabilidade de ter algum retorno positivo, no meu ponto de vista, ela é muito pequena. Então, a gente precisa contar com parceiros especializados. E somente no ano aqui de 2024, nós recuperamos aí já mais de 10 milhões em bens executáveis aos nossos clientes. Por quê? Porque a gente corre paralelamente com esses sistemas. Nós nos valemos desses sistemas junto com os colegas advogados, tá? Ou com o cliente. A gente necessita que todo esse percurso seja feito, porém a gente precisa fazer uma análise. Muitas vezes não vai existir documento, o que é difícil, porque geralmente os devedores eles não gostam, né, de não ter poder. Então eles, por mais que eles estejam ocultando, tem que ter algum documentinho lá, uma procuraçãozinha, né, que ele sabe que aquilo vai estar na mão dele, vai estar disponível para ele liquidar na hora que ele necessitar. Tá? Então, a gente participa muito fazendo essa inteligência, cruzando esses dados, transformando em informações que sejam de utilidade, que o advogado possa saber a narrativa, construir para que o advogado saiba que o veículo está lá, ele está utilizando o veículo de um ex-sócio. Então, a gente tem que pegar toda essa vida pregressa, quando essa pessoa tem empresas, né? Então, quem foram esses sócios, se o CNPJ foi fechado há pouco tempo ou não, quando se trata já falando em devedores. Ah, se uma situação muito interessante que eu vou deixar para vocês, no primeiro sniper aqui que a gente conseguiu ter o resultado, a gente se surpreendeu que esse devedor, ele estava colocando a maior parte do dinheiro dele, sabe aonde? Na conta de uma empresa que o CNPJ já estava baixado. Né? Então já fica aí uma grande pista, tá? Que poucos advogados sabem. Então, às vezes a gente olha aquela empresa já está baixada, então a gente deixa passar batido, porém nada impede, o banco não vai encerrar aquela conta voluntariamente se tem capital lá, porque o teu CNPJ baixou. Né? Então, a gente vai adquirindo essa experiência porque a gente trabalha especificamente junto com a expertise que eu tenho em investigação digital. Às vezes a gente consegue entender uma conexão só através de um número de telefone, ou entender quem é que é o responsável por um site e mostrar que aquela pessoa, aquele devedor é dono daquela empresa. Como eu falei, sempre tem alguma situação de poder onde a pessoa tem que mostrar que tem o controle, e é ali que ele deixa ali uma oportunidade para que a gente possa demonstrar para o juiz que aquela pessoa é de fato dono de um determinado patrimônio, de uma determinada empresa. Então, o que eu queria deixar aqui para vocês hoje, como dica, como referência, é que não fiquem somente esperando o sistema milagroso. O sistema milagroso ele não existe. Tem que sujar as botas, tá? Tem que ir para a rua, tem que entender que o veículo que ele usa, as conexões que ele tem. E às vezes, infelizmente, em grandes escritórios, bancos perdem muito capital porque eles não conseguem, ficam 100% aí limitados a essas pesquisas automáticas, né? Então, se a pessoa sabe que está com problema e se tiver qualquer coisa no nome vai haver um bloqueio, ele não quer perder o patrimônio que ele tem, ele vai dar um jeito de remanejar isso daí. E aí que a gente entra fazendo essa pesquisa em 3 níveis, para diminuir o impacto do custo do cliente e entender também se às vezes se vale a pena ir atrás desse patrimônio ou dar seguimento dessa investigação, porque às vezes existe a situação em que o empresário ou a pessoa, falando em devedor aqui, vamos colocar mais em questão não na esfera da família, vamos botar no estelionato, ou na esfera de desacordo comercial, às vezes a pessoa de fato quebrou. Então, a dívida pode ser muito linda, de 10 milhões, 20 milhões, e aí o teu cliente já está descapitalizado porque não conseguiu, né, perdeu o recurso que ele estava esperando receber, e a gente vai lá e faz uma investigação, cobra um custo, só que a investigação não vai trazer retorno. Então, pelo menos eu, particularmente, eu gosto de analisar nos meus 3 passos. O primeiro passo é entender se vale a pena ir para o segundo passo, que é aí sim contar com esses sistemas, fazer as varreduras, entender as conexões, porque se a gente entende que a pessoa de fato quebrou ou acredita que não tem mais nada no nome, a gente indica que não vá para ir para o segundo passo, tá? Então, eu espero que tenham gostado. Quem tem alguma situação aí de execução, de patrimônio, que não conseguiu, deixa um comentário, deixa uma sugestão e um excelente dia a todos.